Por qual motivo? E ela já chegando aqui, minha querida. O Plano Real completa 30 anos. Não tem como a gente não refletir sobre a nossa idade nessas horas. Não tem como. Pula essa parte, Elisa. 30 anos do Plano Real em 2024. E ainda é, para a maioria dos brasileiros, uma das medidas econômicas mais importantes, né, das últimas décadas. É um ato que envolve ali coragem, ousadia, que mexe com a vida de todo mundo trocando a moeda, deixando de ter. Até esqueci qual que era. Se era Cruzeiro ou Cruzado Novo? E agora? Era Cruzeiro? E agora? Acho que era Cruzeiro, né? Bom, eu não me lembro, eu não estava nessa época. Não estava nascida. Não sei falar para você. Eu só ganhava mas, 10 centavos de presente. Sobre o real, eu sei falar muito bem, né? Porque aí já é da minha fase, Diga, já é mais querida. recente, digamos assim. O que acontece? A Febraban, ela fez um levantamento junto com o IPEA para entender a aprovação do Plano Real. E o que as pessoas acham desse plano, se ainda relembra, e ainda mais para entender um pouco sobre essa questão da inflação, porque não muito lá atrás a gente sabe que a gente viveu um período de hiperinflação e isso ainda amedronta os brasileiros, foi o que mostrou essa pesquisa. Então vamos lá, a gente precisa entender 2 pontos aqui. Primeiro sobre essa questão dessa inflação, do como que ela vem e a importância também do Plano Real. E aí eu trago 2 pontos aqui para vocês verem comigo para o telão, para poder a gente entender como que o brasileiro tem avaliado o Plano Real. Primeiro de tudo, o real para o brasileiro foi importante, em sua maioria, para a estabilização da economia. 89% acreditam que a gente conseguiu alcançar a estabilização da economia por causa do Plano Real que foi instalado. 85% diz que o real veio para a melhora do poder de compra. E 83% diz que a vida pessoal e familiar também melhorou depois do real. Ou seja, mesmo 30 anos depois, é essa avaliação que a gente tem. Agora, a inflação, que continua ainda sendo um fantasma aí na memória do brasileiro, 66% dos brasileiros se preocupam com a inflação e quase 80% diz que essa deve ser uma prioridade do governo. Deve ser um assunto tratado como prioridade. E isso ainda vem assolando ainda a preocupação, mesmo a gente já tendo uma estabilização econômica adquirida com o Plano Real. E a gente tem visto essa luta, inclusive, né, da inflação, o Banco Central lá para poder controlar, aumenta a Selic, baixa a Selic, enfim. Vamos para a próxima tela, porque aí tem uma coisa interessante que essa pesquisa trouxe, Elisa, sobre a questão da importância dos planos econômicos que a gente já teve aqui no Brasil. E perceba, Bolsa Família, ele fica brigando aqui com o Plano Real, mas ainda aparece como o plano econômico mais importante para os brasileiros. 26% acredita que o Bolsa Família é o plano econômico mais importante. Depois vem o Plano Real com 23%. E olha só, as reformas, trabalhista, previdência, reforma tributária, todas elas ficam ali na casa dos 2% de importância, né? Nessa pesquisa foi o que mostrou que os brasileiros elencam, então, as reformas como apenas 2% importante. E privatização. Privatização das telecomunicações, privatização de energia, privatização de siderurgia, apenas 1% da população considera isso como um plano econômico importante. Ou seja, planos que a gente vê para um resultado mais longo prazo, que é o caso das reformas, a reforma da tributária que tanto a gente tem falado aqui nesses últimos tempos, últimas semanas, são planos que vão trazer somente qualquer efeito ali diretamente a longo prazo, né? A gente está falando de um plano que vai ser implementado até 2047. Então, assim, é um plano a longo prazo. Então, esses planos que realmente fazem diferença social para a população é o que realmente pesa, pelo menos na avaliação dessa pesquisa da Febraban. É inédito esse observatório da Febraban trazendo esse levantamento agora. Cruzeiro Real. Tá? Olha aí. Cruzeiro, mas tem cruzado, cruzeiro, é Cruzeiro Real do cruzado. Foram muitas moedas ali, uma em cima da outra, né? Que a gente já estava sendo produzida, né? O governo... Ai, Elisa. O governo, gente, aumentou as regras Tropiquei, que é isso? Endureceu as regras de eficiência energética para geladeiras domésticas. Olha, essa mudança deve fazer o preço aumentar. E muito. Tipo quanto? Muito mesmo, Elisa. Imagina você pagar R$5.000 por uma geladeira. Que isso? É claro, existe uma boa parcela da população que tem condições de pagar por geladeiras mais eficientes energicamente, que no final das contas, elas já são mais caras no mercado. Acontece que com essas novas metas de eficiência energética, aqueles refrigeradores que custam um pouquinho mais barato, que
a grande maioria da população tem apenas poder de compra para eles, elas não vão mais poder comprar. Vamos lá, vou aqui para a tela com vocês, para poder vocês darem entendida aqui do que aconteceu. Essa nova exigência, essa nova eficiência exigida tem um prazo para poder ser colocado em prática. Foi dado ali o prazo de entre 2024 até 2026 para poder a gente colocar isso em prática. O que acontece? O que o governo quer? Que essas geladeiras tenham condições de gelar mais, gastando menos. Basicamente é isso. Consumindo então você menos. vai ter uma geladeira que vai ser mais eficiente, mas ela vai consumir menos energia. O governo alega que isso pode trazer uma economia de energia equivalente ao uso doméstico de um ano da energia ali de Minas Gerais, por exemplo. É bastante coisa. Porém, o que acontece? Essas geladeiras mais eficientes podem passar de R$ 1.500 para R$ 5.000. O efeito seria imediato, o impacto imediato seria na conta de energia. Só que aí a Associação dos Fabricantes de Eletrodomésticos, elas alegam o seguinte, olha, a gente, para poder trazer essa eficiência, a geladeira ela vai ficar mais cara e para o governo conseguir alcançar esse impacto aí dessa redução de energia, teria que substituir todas as geladeiras que a gente tem hoje no mercado, ou seja, as que são menos eficientes. Senão, não teria como, ou seja, não bastasse apenas as que serão vendidas para frente, a população teria que se desfazer dessas geladeiras. Não é isso que o governo exige, mas a associação alega que essa conta só fecharia se acontecesse isso. E, por fim, o quanto isso encareceria para a população, que eu acho que aqui vale o ponto de reflexão. É importante esse momento de transição energética, o governo traz isso, diz que também vai diminuir muito a questão de emissão, né, de gás carbônico, enfim, isso é uma pauta importante. Por outro lado, a gente também precisa considerar o poder de compra da população, da grande maioria da população, que a realidade não é essa, não é comprar uma geladeira de R$ 5.000, e sim uma de R$ 1.500. Aí, então, a informação trazida pela Débora Oliveira. Tem mais um assunto. O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou, né, Débora, novas medidas para tentar frear o aumento nos preços das passagens aéreas. E aí, o que pode acontecer? Vamos lá, a gente estava com grande expectativa no resultado dessa reunião. O governo não trouxe medidas efetivas, Elisa, trouxe intenções. Intenção de conversar com a Petrobras para poder tentar reduzir ali o preço do querosene de aviação, que é um problema para a grande maioria das companhias aéreas do mundo inteiro, não é somente aqui no Brasil, porque a gente tem visto o petróleo subindo bastante. Aí eu trago um outro ponto de vista, porque, por outro lado, o setor privado, as companhias aéreas, disseram o seguinte, olha, no ano que vem a gente se compromete a vender 25 milhões de bilhetes com um valor de até R$ 799. Aí eu trago uma apuração aqui do Fernando Nakagawa, nosso querido analista também de economia, que ele mostrou que nesse ano, olha só enquanto a gente já está com o ticket médio das passagens aéreas, R$ 747,66. Ou seja, passar o teto ali desses tickets, sendo ali elencado como mais barato para 799, não vai ser muito diferente do preço médio que a gente já tem hoje, né, já tem atualmente. Então, na prática, efetivamente, o consumidor ainda vai continuar pagando mais caro para viajar. Tá aí o registro, hein? Obrigada, Débora. E paga para ver onde senta, paga pela bagagem, paga por tudo. Obrigada, minha querida.